Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ivan Gricook da 5576 e esse é o Pode Harmonizar. Hoje a gente tem um convidado que é um médico fora de série. Ele faz harmonização glútea, corporal, facial e trata a celulite como ninguém. Doutor Gustavo Camargo, bem-vindo ao Pode Harmonizar. Obrigado, Ivan. Estou muito satisfeito, de estar aqui com vocês e poder compartilhar aí a minha vivência, a minha experiência e tudo o que eu puder orientar mais. Show, perfeito. Doutor, você tem uma história assim bem interessante na medicina, né? Que você tem 2 RQEs. O que é um RQE? Então, o RQE é um requisito, de registro junto ao CRM de especialidade médica. Uhum. Mas hoje o que eu posso dizer é que depois de ter feito residências médicas, 6 a 7 pós-graduações, o mais importante é a gente sempre estar buscando capacitar para entregar sempre o melhor para o nosso paciente. Certo. 6, 7 pós-graduações, já perdeu a conta. Doutor, assim, me conta um pouquinho da tua história da medicina. Como é que começou? Você sempre quis ser médico, não? Então, é bem interessante essa pergunta, porque a medicina é uma área muito abrangente. Você pode trabalhar de forma assistencial, de forma de gerenciamento, são várias especialidades ou subespecialidades, que tem procedimento, que não faz procedimento, e que é intra-hospitalar, que não é intra-hospitalar. Então eu venho de uma família onde meu pai é médico, pediatra, do modelo hospitalocêntrico, e eu segui essa carreira hospitalocêntrica, que é aquele médico que trabalha em hospital, e também busquei me capacitar para atendimentos fora de hospitais, com a finalidade de aproximar mais do paciente e da sua vida, do contexto na sua sociedade. Certo. E disso tudo, como é que você parou na estética? Foi direto para estética? Você trabalhava com estética no hospital? Não foi. Foi o seguinte, eu já trabalhava em ambulatório, buscando entregar aos pacientes uma melhora da sua performance na vida, uma vez que os pacientes, eles não querem somente não estar doentes, eles querem estar produtivos, bem consigo mesmo, com alta performance no trabalho, nos negócios, nas suas relações. E daí uma coisa foi puxando a outra até eu entrar na estética facial, com harmonização convencional, e hoje fazer essa migração para os procedimentos minimamente invasivos definitivos, inclusive procedimentos cirúrgicos dermatológicos, tem sido aí para mim um grande encanto. Certo. E a bioplastia, como é que ela surgiu na tua vida? A bioplastia, ela surgiu de uma forma bem interessante. Eu já sabia da existência de um modelo de técnica, que era a bioplastia, há muitos anos. Eu havia assistido o Dr. Naco no Jô Soares, inclusive, mas eu não entendia muito bem o que era aquilo. Daí não teve mais nenhuma... não tive mais nenhuma procura a respeito disso. E depois, trabalhando com pacientes e buscando o emagrecimento, a melhora da questão do trofismo muscular, da hipertrofia, tanto com pacientes adultos, jovens e idosos, eu comecei a ter pacientes questionando das celulites, apesar do emagrecimento, da melhora do padrão corporal. E aí eu fui a fundo pesquisar como era possível tratar essas celulites. Uma vez que você, tratando aqueles casos de retenção hídrica, você melhorava um quadro ou outro de celulite, mas não conseguia melhorar todos. E daí que eu encontrei, o Dr. Shakur. E nesse momento eu tive o contato com ele, a possibilidade de fazer um treinamento em serviço com ele. E daí eu retomei novamente a bioplastia. E aí eu fui ligando, conectando um ponto ao outro, graças aí às buscas que a gente faz, as conversas com os colegas, o meio que a gente vive e através da própria rede social, da internet. Bacana. E doutor, você é natural do Rio Grande do Sul, né? Não, eu sou mineiro, né? Mineiro? Eu sou um mineiro, na verdade, eu sou do interior de Minas Gerais, eu sou de Montes Claros, mas eu não tenho familiar lá.
Eu fui criado num contexto bem interessante, porque eu fui criado na cidade, na zona rural, convivendo com meus avós que são gaúchos, naquele clima bem gaudério, assim, de fazenda, exato, né? E também com a família, né, do meu pai também, que era uma família que gostava muito de vivência na zona rural. Então, eu sou mineiro, mas eu cheguei a morar aí em várias cidades, né? Eu morei em 12 cidades a minha vida toda. Eu já falei até isso pro Ivan, que eu já saí do Brasil, voltei, fui pro Paraná e rodei várias cidades. E por que virou Minas, assim? Por que Belo Horizonte? Acabou que eu saí de Minas Gerais, né? Rodei e parei no mesmo lugar, né? Isso é interessante, né? São coisas que acontecem, né? Que vão nos levando os caminhos e a gente vai traçando, vai analisando e vai chegando no contexto que o mais importante é a gente fazer o que a gente gosta, onde a gente estiver, no momento que a gente estiver vivendo. Sim, e falando nisso de morar fora, né? Você morou nos Estados Unidos, né? Isso, eu fui para os Estados Unidos, fiz high school lá eu tive um contato também com a medicina bem interessante, porque eu convivia com médicos militares que eram bem atuantes e, né, além da minha família, né, meu pai ser médico, tive essa outra oportunidade de ter uma outra visão da medicina, né? E uma coisa que é bacana da tua clínica é que o atendimento lá é bilíngue, né? Isso vale para o atendimento médico também ou só para atendimento da paciente chegar lá? Então, nós buscamos atender as pacientes de forma bilíngue porque a gente está tendo uma demanda de pacientes fora do Brasil. São pacientes que não falam, né, o português nem espanhol. E a gente buscou padronizar o nosso atendimento, tanto da parte de central de atendimento ao cliente, assim como também a parte de atendimento assistencial. E tá chegando mesmo muito paciente de fora? Como é que Não, é? geralmente uma paciente vai puxando a outra, né? Então a gente tem pacientes de regiões bem atípicas, né? Geralmente a gente tem um público, o americano, o público canadense, o público europeu, mas eu tenho tido pacientes do Oriente Médio. E isso é Teve um post do Kuwait esses dias, né? Sim. Teve uma paciente que eu atendi, ela veio do Kuwait para fazer um procedimento conosco, e acaba que uma vai divulgando para a outra, já estamos aí, acho que na terceira amiga, né? Dessa paciente. Certo. E assim, no teu consultório, além da bioplastia, o pessoal te procura muito para emagrecimento, para tratamentos assim de hormônio, de soroterapia, né? Sim. A tua clínica, inclusive, ela tem protocolos assim que são bem completos, que ela envolve desde o nutricionista, preparador físico, tem um monte de coisa, tem toda uma equipe envolvida, né? Como é que é essa associação de profissionais? Isso ajuda nos pacientes mesmo? Claro, hoje a gente busca entender o paciente de forma integral, né? E as pessoas, como eu disse, elas não estão muito interessadas em saber de doenças, elas querem saúde e mais performance. Hoje a mulher de 40 é bem diferente da mulher de 40 aí da década de 80, né? E na nossa equipe conta com vários profissionais, né, que buscam focar nos bastidores nessas questões pertinentes às alterações de exames, da abordagem que deve ser realizada, mas a meta da equipe é entregar resultados de satisfação, não somente emagrecimento, mas de produtividade, de melhora do sono, questão relacionada à qualidade de vida de forma bem ampla, né? Memória, disposição, libido, né? As pessoas mais vivas. Uma coisa interessante da tua equipe também é que assim, você está dando aula na pós-graduação, a gente já vai falar sobre isso um pouco, mas uma coisa interessante é que assim, você pegou alguns alunos da pós também, chamou, vamos atender lá na minha clínica. Sim, verdade. Né? Então acho que tem 3 ou 4, né, que estão atendendo. Verdade, isso. A pós-graduação, ela está revelando aí vários talentos, né, que se não fosse a pós, talvez a gente nem ia ficar sabendo. E realmente a bioplastia, ela tem 1000 possibilidades, né? A pessoa pode se identificar com um tipo de procedimento, um tipo de público, um nicho específico. E eu tive a oportunidade aí, né, de convidar 2 colegas para estarem conosco atendendo em Belo Horizonte e em São Paulo também. Então eu fico muito feliz também de poder estar contribuindo de alguma forma na carreira desses colegas. Bacana. E assim, a tua carreira ela mudou muito desde que você começou a fazer bioplastia?
Com certeza, mudou, né? Antes, eu trabalhava de forma mais com atendimentos clínicos, né? Uma coisa ambulatorial, uma coisa mais, digamos, maçante, né? Pesada, porque muitos pacientes, eles buscam resultados, mas às vezes não tem tanto empenho. E existem outras questões associadas, né? É um trabalho muito de formiguinha, muito aos poucos. E com os procedimentos que eu realizo, acaba que é o mesmo público, né? É aquela pessoa que busca a clínica, por exemplo, para uma melhora da sua performance no esporte, mas descobre que a gente trabalha com um tratamento definitivo de celulite, traz a esposa, quando vê já traz o filho, a filha, e uma coisa vai puxando a outra. E a bioplastia, ela é muito ampla, é como se fosse a plástica, né? Sem corte, sem bisturi, como mesmo o doutor Naco sempre fala. São procedimentos que vão muito além do embelezamento. Ele mexe com as pessoas. O engraçado que eu ia fazer, a próxima pergunta tem o Dr. Naco ainda por cima, né? Que é um ponto incrível que eu acho na tua carreira. Exato. Né? Que você, assim, você foi convidado pelo Dr. Almir Naco, né? Que é o criador da bioplastia, para dar aula junto com ele. Como é que foi essa experiência? Então, o Dr. Naco, eu não o conhecia pessoalmente, mas a gente acompanha o trabalho dele. E eu nunca imaginei, né, que eu ia estar como um auxiliar no curso dele, um professor ali junto com ele, orientando os colegas que estavam iniciando. Então, para mim, foi um momento muito mágico de estar compartilhando aquele momento, de estar, inclusive, é uma coisa que eu gosto muito de falar com os meus alunos ou com os colegas, que a gente deve sempre proteger a técnica da bioplastia de Naco, a verdadeira técnica, de onde começou, os motivos por que ele criou os princípios da técnica, que são baseados na segurança. Então, eu sempre busco propagar isso onde eu sou convidado para falar. Certo, bacana. E, assim, você é professor da pós-graduação em bioplastia, né? Lá você é o braço direito do Dr. Honório Menezes, que é um dos maiores nomes, um dos maiores pesquisadores do mundo sobre procedimentos definitivos, sobre PMMA, né? E os alunos, eles são apaixonados pelas tuas aulas, né? Eles são, assim, doidos para acompanhar na tua prática, né? Como é que é ser professor da pós-graduação de bioplastia? Então, a pós-graduação, ela caiu, né, assim, para mim, um convite de forma muito inesperada, né? Eu fiquei muito feliz, até eu comentei isso para o Ivan, que a pós, eu entrei nessa pós com a intenção de aprender também. A gente sempre está aprendendo, né? Conviver com os colegas, criar essa rede de trocas de informações, mas essa pós, ela veio assim, de uma forma muito encantadora. Eu trabalhar com nomes como o Dr. Honório, né, que é um nome grande na parte da publicação científica, é fantástico, né? E eu fico também feliz de ter esses recados dos colegas, né, que ficam satisfeitos da forma como eu busco trazer para eles o que eu aprendi, mas também eu tento colocar eles para desenvolver habilidades, mesmo que às vezes o foco não seja, por exemplo, tenho colegas que não queriam fazer facial, né? Não entraram na pós com facial. E eu falei, não, você vai ter que aprender, essa pós, você vai sair daqui especialista, você pode até não querer trabalhar nessa área, mas você vai ser referência na sua cidade, na sua região, em bioplastia. Sim, tinha vários médicos que chegaram e falaram, eu concordo com tudo, mas eu não concordo com o facial. E depois que eles viram tua aula, depois que eles viram os resultados, depois que eles viram os pacientes, que eles acompanharam os pacientes durante a pós, né, nos retornos, etc., já estão apaixonados por face. Tem um, inclusive, que já falou, não, eu só quero fazer face. Sim, isso é bom. Né? Então, é muito bacana isso. E, aproveitando o gancho também da bioplastia, você recomendaria bioplastia para médicos que pensam em atuar na estética ou que já atuam na estética, mas não trabalham com definitivos? Olha, essa pergunta eu acho muito bacana, tá? Porque, assim, eu já havia trabalhado com a estética antes, né, da bioplastia, com as técnicas da harmonização convencional com ácido hialurônico e radiese, né? Não vou falar a marca aqui, hidroxapatita. Então, assim, quem quer trabalhar com procedimentos faciais ou definitivos ou temporários, ele tem que conhecer a bioplastia, porque tudo surgiu com a bioplastia, né? Essa harmonização que a gente vê hoje, essas outras técnicas todas surgiram a partir da bioplastia. Então, aquele colega que está pensando em entrar
no mundo dos procedimentos, mesmo que não seja com a finalidade de estética, né? Por exemplo, num curso do Dr. Naco, que eu estive lá auxiliando ele, tem um colega que ele é ortopedista de mão, né? Uhum. Então, um médico que está acostumado a atender pacientes com traumas, né? Com perdas funcionais e também perdas estéticas. Sim. E eu buscando incentivá-lo também a produzir conteúdo na área dele, né? A ortopedia reconstrutiva, reparadora também da parte de tecido. Então é isso que eu busco passar para os colegas, né? Que independente se ele quer se capacitar para estética, a sua área, ele pode contribuir também de alguma forma com a bioplastia, porque ele vai contribuir com a visão dele dentro da área dele. Mas as possibilidades são imensas. Isso é uma coisa que vários médicos comentam, né? Que você englobando mais especialidades, por exemplo, o Hamilton Couto mesmo, ele é ortopedista, né? Então ele colocou uma visão diferente, o próprio Dr. Avaí, por exemplo, exato. Lá de Salvador. Então você coloca visões diferentes na Sim, bioplastia e você vai abrindo possibilidades diferentes ou você vai descobrindo coisas novas, né? Seja para fazer ou não fazer. várias as possibilidades, é impressionante. E uma coisa que é bacana também, né, é que você é um dos maiores especialistas no negócio que chama Gold Incision. O que é esse negócio de Gold Incision que tá todo mundo falando? Então, a Gold Incision, eu acho que é por aí que foi a grande virada, né? Quando eu pesquisei sobre tratamento de celulite, eu encontrei o Dr. Shakur. Uhum. Tive a felicidade de participar de treinamento em serviço com ele, pessoalmente, e mais de uma vez. Inclusive, nos últimos você até palestrou, né? Isso, e aí eu fiquei encantado com aquilo, né? Aquilo mexeu muito comigo, né? E a Gold Incision, ela também proporcionou também que a minha clínica pudesse crescer, né? E atender mais e mais pacientes. E a partir daí uma coisa vai puxando a outra. Eu comecei a trabalhar não somente com celulite, mas com lesões, retrações, cicatrizes, traumas por diversas situações, reparações teciduais, reparações causadas por algum dano cirúrgico. Então, a Gold Incision foi a grande virada na minha carreira. O próprio lipedema, né, que eles batem muito também. Exato, né? E aí, de tanto a gente atender diariamente mulheres insatisfeitas com o glúteo, com as coxas, eu comecei a observar que a mulher, ela quando tem uma queixa, ela não vai te falar, olha, quero que trata a celulite, ela quer que trata a coxa, né? Então, daí já passou o lipedema também como um outro ponto de referência da nossa clínica. Então, nós trabalhamos a cliente, a paciente, naquela queixa dela, que é a estética da coxa, independente do que seja. A gente vai tratando os componentes. Flacidez, celulite, retrações, lipedema, que é um tratamento bem complexo, mas que a gente consegue melhorar muito. E é definitivo mesmo? Olha, o tratamento para celulite, retrações, volumização é definitivo, né? O lipedema é um tratamento específico, é um tratamento clínico que vai envolver aí vários fatores, né, mais complexo. E na celulite, por exemplo, ele é definitivo com qualquer produto? Com a Gold Incision? Sim, boa pergunta. A Gold Incision, ela é o tratamento definitivo, né? A gente fala avançado, mas é um definitivo para celulites e cicatrizes, tá? E ela pode ser realizada com um dos 3 produtos, hidroxiapatita, o PMMA e o ácido polilático. O que conta é o seguinte, numa avaliação de uma paciente, eu olho os componentes, flacidez, celulites, área de extensão, tamanho da extensão, se a extensão acomete o glúteo ou não, se vai só para a coxa, e daí a gente consegue estabelecer um protocolo, um tratamento dentro da Gold Incision, e dependendo as questões da paciente, a gente sugere um produto ou outro, mas pode ser realizado com qualquer um dos 3 produtos, o resultado é o mesmo, né? E tem alguma diferença, por exemplo, da subcisão para a Gold Incision? Então, é uma pergunta interessante. Geralmente, sempre tem essa pergunta, né? O pessoal chega até a clínica, na própria consulta, questionando, né? Se existe uma diferença. Olha, nós estamos atendendo recentemente muitas pacientes que vêm aí de outros tratamentos mal sucedidos, né? Mal sucedidos no sentido de não resolver aquele quadro de celulite,
ou da paciente desenvolver alguma outra sequela, por exemplo, uma lesão de pele, uma cicatriz. Ontem mesmo, a minha agenda foi praticamente sequelas de tratamentos não sucedidos. Foi por isso que você entrou para essa parte mais de coisa dermatológica que você estava comentando agora há pouco? Das reparações, exatamente. Que agora você está ficando famoso por tratar celulite. E as complicações, né? E o pessoal que tem complicação de outros procedimentos, de outros profissionais, às vezes, está indo lá para te procurar. Estão procurando, né? E assim, é lógico, chega pra gente tudo, né? Desde procedimentos clandestinos com silicone industrial, e a gente tem que orientar, né? A gente tem que acolher essa paciente. Essa paciente, a gente tem que entender a situação, o contexto, acolher, não necessariamente realizar algum procedimento nela, mas a gente tem que acolher e sempre deixar a paciente no sentido de médico, né? Tem uma história que roda por aí que você foi o primeiro licenciado da Gold Incision. É verdade isso? Olha, essa é interessante, né? Porque, assim, o Dr. Shakur, eu sou, assim, muito grato a ele, né? Em tudo que ele pôde me ajudar na minha formação, né? Então, o que aconteceu? Eu fui fazer o treinamento do Dr. Shakur e eu comentei com ele, Dr. Shakur, essa técnica é fantástica, eu acho que isso tinha que ser divulgado, né? Isso tinha que ser propagado. Ele comentou, eu tenho um projeto, eu gostaria muito que isso fosse adiante, mas, né, a gente sabe como é que é a rotina do médico, né? Os projetos, muitas atividades. Ainda mais o Shakur, que não para um segundo. Né? Ele tem uma agenda muito cheia, né? Então eu imagino que estava ali engavetado, ali, esperando um momento. E eu conversei com a minha mulher, né, Ana Carol. Falei, olha, o Dr. Shakur está ansioso lá com um projeto de montar uma espécie de uma franquia da Gold Seed. Então, na outra semana, eu já voltei à clínica dele com a Ana Carol, nós conversamos bastante. Ele tinha até sugerido que a nossa clínica, que a gente estava prestes a abrir, chamasse Gold Seed, né? E aí nós propusemos, né, de ajudar a alavancar esse modelo de negócio. Então, na primeira turma, eu fui o primeiro médico licenciado fora a equipe dele, da Clínica Leger. E eu levei ela para Belo Horizonte, a marca, e daí eu fui sempre buscando trazer um colega e outro, né? E você ficou exclusivo lá em BH por anos, né? Exatamente. Em Minas Gerais eu fiquei aí por um bom tempo, né? Trabalhando ali de formiguinha, né? Teve uma frase de um médico na pós que eu anotei até, que é assim, ó, o médico chegou para mim, ele falou o seguinte, eu não lembro se foi na pós ou se foi num curso, mas eu anotei a frase para te falar aqui. Eu vou te repetir a pergunta. Então, teve uma frase que eu ouvi de um médico, né, que fez um curso contigo. E ele falou assim, ele mandou essa mensagem para mim, né? Ivan, o Dr. Gustavo, ele nasceu para fazer bioplastia Gold Incision. Ele é de outro mundo. Né? Qual que é o segredo dessa admiração que os teus colegas médicos têm por você? Olha, Ivan, essa questão eu acho que é o seguinte, né? A gente tem que estar apaixonado pelo que a gente faz, né? E buscando sempre entregar um resultado, superar cada vez mais, né? Encantar a paciente com o resultado, independente de qualquer coisa. Então, eu sempre estou buscando, sempre estou analisando o que eu posso melhorar para entregar um resultado para o paciente. E a gente fazer o que a gente gosta, né? A gente não mede esforços, a gente está estudando fim de semana, trabalhando. Eu acredito que seja isso, seja a imersão que eu vivo nesse mundo, não só no mundo da minha agenda, do meu dia a dia, mas também das minhas leituras, dos meus relacionamentos, de toda a equipe, todo mundo nesse meio, né? E você não para de fazer curso, você pratica pra caramba nos cursos também, né? Na pós, você vem, assim, você é professor da pós, você não dá aula todos os finais de semana, mas você faz questão de vir em todos os encontros. Né? Então, assim, acho que essa tua prática mesmo, né? Você, inclusive, ministrar muitos cursos, você tá dando palestras o tempo inteiro também, lá em BH, aqui em São Paulo, teve a palestra para mais de 400 médicos aqui em São Paulo esses dias, né? Então, assim, as mentorias individuais que você tem feito também, elas estão, assim, tem vários médicos procurando. Teve um médico da pós, inclusive, que ele foi fazer
uma imersão, que nem você falou Verdade. lá, né? Parece que você tem uma paixão por ensinar também, né? A bioplastia, né, ela mexe muito com a gente, porque assim, a gente quer que as pessoas façam da forma correta, da forma segura, e para você passar isso adiante, essa informação, você tem que dominar muito o conteúdo, né? Nós somos aí alvos de tanta falação, né, de tantos tópicos que nem deveriam ser polêmicos, né? Então eu busco estudar cada vez mais a bibliografia de forma crítica, analisar tudo e graças a Deus os colegas, né, estão dando esse retorno. E recentemente mesmo eu, né, treinei um colega cirurgião, um cara experiente, né? Eu falei, olha, você vai sair daqui pronto, né? Com 3 dias, várias pacientes modelo, eu ensinei ele a fazer uma leitura do cenário, né? Porque a bioplastia, você vai trabalhar de forma tridimensional, por exemplo, um glúteo, um quadril, então você tem que entender senso estético, você tem que fazer uma leitura do que a paciente é, do que ela quer e do que ela precisa. Então, eu não ensino uma técnica, né? Eu ensino essa leitura, mostro as técnicas, as marcações e ele, a partir daí, segue sozinho. Uma coisa que eu achei incrível que você me mandou foi assim, você chegou para mim e falou, Ivan, eu quero montar um curso, isso faz um tempinho, já fazer quase um ano. Aí você me passou o que você estava pensando do esboço do curso. Eu falei, caramba, isso aqui é o esboço? Foi. Né? Tipo, o negócio já tá completo pra caramba, tá muito massa, tá muito bacana e assim, você melhorou demais ele desde essa vez que você mandou. Então assim, eu acho que isso também influencia muito quando os médicos vão escolher o curso, né? Com certeza, eu tento, né, nos cursos, não somente ensinar a fazer o procedimento, mas a se posicionar. Pois nós estamos num cenário, né, em que, infelizmente, outras profissões, né, vão dominando o cenário e vão colocando o médico de lado, e a gente tem que assumir esse papel novamente. Eu acho importante o colega, o aluno, dominar a técnica e dominar o que ele está fazendo, dominar a propriedade dos materiais que ele está trabalhando, mas também é importante ele se posicionar. Então, eu sempre dou um toque no colega que está comigo nos cursos, na pós-graduação, olha, eu acho melhor você abordar dessa forma. Você tem que se posicionar, né, como um agente desse procedimento. Não, você não pode aceitar que coloquem em dúvida a sua técnica, a forma como você trabalha, assim como também você é valorizado, né, reconhecido através dos honorários. Então isso é extremamente importante para que a gente não possa aí depreciar uma técnica maravilhosa como a bioplastia. Pois é. E agora vamos para a parte polêmica, então. Sim. Né? Então vamos falar um pouquinho do PMMA. Doutor, você é a favor do uso do PMMA? Olha, eu acho que isso não deveria nem ser polêmico, né? Infelizmente no Brasil é tudo 0,80, não tem meio termo, é tudo errado ou certo, como dizem lá em Minas, é Cruzeiro ou Atlético, né? Não tem um meio termo. A gente tem que entender o seguinte, bioplastia é uma técnica que utiliza um biomaterial. Esse biomaterial, ele possui propriedades, o único que tem essas propriedades hoje é o PMMA. O PMMA já é um produto conhecido aí há muitos anos, muitas décadas, utilizado amplamente nos Estados Unidos, com as marcas que lá possuem, assim como na Europa e mundo afora. Porque no Brasil tem que ser polêmico. Então não há motivo para polêmica. Inclusive, todo mundo sabe, né? Acho que quem não sabe ou está fingindo que não sabe ou realmente está por fora. Que o PMMA é o cimento ósseo, é usado todos os dias na ortopedia, na odontologia, inclusive. No oftalmo, no oftalmo, exato. Diversas especialidades, né? Reconstrução de crânio, sim, craniana, não tem polêmica. Doutor, teve uma pergunta lá no Instagram, né? Então a gente colocou uma caixinha de perguntas, teve uma pergunta que me chamou a atenção, que eu, na verdade, nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. Mas ela é assim, ó. Doutor Gustavo, é verdade que o PMMA pode ser um fator de risco para a pessoa desenvolver câncer de osso? Olha, eu gosto dessas perguntas assim, né, que a gente não sabe de onde que vem, como que é, mas eu gosto sempre de analisar. Talvez essa pessoa, leigamente, ela esteja falando algo sobre
dar Ela algum mandou problema no post, futuro. Ela mandou um post de um perfil que é famoso por compartilhar fake news. Não procede, né? Não procede porque o FDA, que é o Anvisa americano, ele já reconheceu o PMMA como uso médico há muitos anos, há muitas décadas. Então, assim, não faz sentido aqui no Brasil, né? A gente tem uma excelente equipe da Anvisa, mas não faz sentido a gente ficar criando esse tipo de fake news numa matéria que não tem como, é impossível. Inclusive, a gente estava com o Dr. Charbot recentemente aqui no podcast também, e ele estava falando, Ivan, isso só acontece na estética. Na ortopedia, ninguém fala sobre rejeição ao PMMA. Ninguém fala rejeição ao cimento ósseo, exatamente porque ele não é rejeitado. Eu acho o seguinte, tá? Eu gosto de analisar o cenário, né? O que eu percebo? Ou a pessoa é muito leiga, né? Mas está buscando aprender, ou ela é leiga, mas não quer aprender, ou ela sabe que não sabe das coisas, mas ela não quer explicar. Eu acho que tem muita gente, inclusive, que faz o procedimento com PMMA porque acredita, mas aí algum amigo, alguma coisa assim, manda alguma mensagem para elas às vezes e fala, olha isso aqui. Sim, isso acontece, né? Às vezes uma paciente, depois de você mostrar todos os estudos e tudo mais, né? E a pessoa faz um procedimento, aí vem uma amiga invejosa ali, né? Fala que vai dar problema, e isso não acontece, não faz sentido. Já estamos aí desde a década de 90, nós estamos indo para a década de 30. Não faz sentido a gente ficar remoendo uma coisa que não existe, né? E uma coisa que é engraçada, por exemplo, você tem o Dr. Naco. O Dr. Naco, ele fez mais de 100 mil bioplastias. Então, assim, não é um negócio que tem um procedimento, 2 procedimentos. É um negócio que tem muito procedimento. E o procedimento só cresceu nesses anos todos, né? Aumentou bastante. E falando nisso, tem gente, né, até médicos que falam que o PMMA é isso, que o PMMA é aquilo, né? Mas o PMMA está sendo cada vez mais utilizado e está entrando, e cada vez mais médicos estão entrando para o mundo da bioplastia. Exatamente, Ivan. Isso está acontecendo bastante, né? Então, o que a gente teve com o ácido hialurônico, a gente está tendo hoje com o PMMA, né? O que diferencia aí o cenário é que as grandes farmacêuticas, elas têm mais interesse nos procedimentos temporários, porque você gera mais lucro, né? São procedimentos que têm aí uma possibilidade, uma recorrência, do que procedimentos definitivos. Uma coisa interessante disso é que tem muita gente que fala, o PMMA, a bioplastia é um procedimento barato. Não é um procedimento barato, jamais. Né? A bioplastia não é barato, né? O barato geralmente é que não se dá o valor, porque a bioplastia, você consegue corrigir sequelas de pacientes que vêm aí, por exemplo, olha, ontem eu atendi, por exemplo, uma paciente, olha o que ela passou. Ela tinha uma lesão no glúteo, o cirurgião colocou uma gordura no glúteo dela, deu problema, não ficou legal. Ele foi lá, fez um outro procedimento de forma inadequada, machucou o glúteo, deixou, além da celulite, deixou uma sequela. E aí você corrige aquilo e aquilo não tem valor. A mulher tinha trauma de pôr um biquíni, uma calça, ou um homem que às vezes tem um trauma por alguma coisa, teve um trauma na face, você corrigir. Lógico que isso tem valor. Eu disse esses dias que foi maravilhoso. Tem valor, né? E uma coisa que é interessante, por exemplo, assim, a bioplastia, ela, inclusive, é mais cara do que a grande maioria dos procedimentos, né? Em termos de você pagar uma vez, por exemplo. Mas é um procedimento que você faz geralmente uma vez e você não precisa ficar pagando todo ano, né? Então, nesse sentido, ela se torna como se fosse um... Essa questão do procedimento ser definitivo assusta um pouco, né? Porque às vezes o paciente fala, nossa, se não ficar do jeito que eu gostar, aquela coisa, e se tiver que tirar? Exato. Então, assim, a bioplastia, ela é uma plástica que você faz aos poucos, até chegar no ponto que a pessoa quer. Porque o resultado que você tem na hora não é o definitivo, aquilo é um protótipo. Você vai ter o resultado definitivo com 3 meses, com a sua resposta de produção de síntese de colágeno ou de tecido conjuntivo cicatricial. Então é assim que funciona a volumização, né? Então realmente a bioplastia é um procedimento que não onera tanto o paciente, não expõe ele a tantos procedimentos recorrentes,
na mesma região, porque ele entrega um resultado que é definitivo. Mas o custo desse procedimento, ele não envolve só um produto, uma agulha, envolve habilidade, envolve todo um cenário, né, onde ele E está. tem a parte de capacitação médica, né? Sim, lógico. Por exemplo, você tem 2 RQS, tem 7 pós-graduações, pelo menos. Com Então, certeza. assim, tipo, é professor de pós-graduação, faz... Tem habilidade, né? Quem tem habilidade consegue fazer um procedimento melhor, mais rápido, né? E a harmonização com PMMA, qualquer pessoa pode fazer? Olha, o PMMA é um produto, né, médico, de acesso aí aos médicos e odontólogos, né? Nós temos aí esses 2 profissionais que podem utilizar. Nós sabemos que existem algumas linhas do PMMA que são somente de procedimentos de bioestimulação, mas ainda assim ele é restrito a esse público. Isso por que acontece isso? Eu sei o seguinte, eu sei que o MAUD, que é uma plataforma americana do FDA, onde regulamenta e fiscaliza todos os insumos médicos, eles categorizam o PMMA como 4, nível 4 de segurança. O nível 4 de segurança, ele não quer dizer que o produto é perigoso, mas é que são procedimentos invasivos e são procedimentos que exigem perícia, habilidade naquela área para não causar danos secundários. Uma coisa que é interessante disso, a gente conversou com o Carlos Cunha, que é o gerente de produção do Biosimetria, que ele estava explicando uma coisa para a gente que é, assim, as fábricas de PMMA, elas são obrigadas a verificar também se o médico é capacitado para usar o produto. Né? Então, isso é uma coisa que é muito importante, principalmente quando você está tratando de um procedimento definitivo, né? De um produto definitivo. Com certeza, né? A gente vê aí muitas bizarrices, né, na internet, e quando você vai analisar caso a caso, a gente identifica que muitas vezes o que a gente vê de coisa errada, a gente vê também no uso de outros produtos, de outros insumos. Então, um grande problema aí está na técnica, no plano, né, onde foi realizado aquele procedimento, né? Entendi. E, doutor, me explica assim, brevemente, o que é o PMMA e como é que ele faz a reação no corpo, como é que ele causa esse volume? Então, vamos lá, o PMMA, né? Vamos explicar. O PMMA são partículas minúsculas, né? 40 micras, né? E elas têm uma capacidade de uma resposta inflamatória do próprio corpo, do próprio organismo, para desenvolver tecido cicatricial ali no seu entorno. E esse tecido com elastina, né, que é o colágeno, tudo isso vai gerar um volume. Então, assim, o PMMA médico, ele tem a mesma característica da hidroxiapatita. São particulados, né, são produtos preenchedores e bioestimuladores particulados. Hidroxiapatita 20 micras, PMMA 40 micras. Então a tecnologia é a mesma, inclusive as grandes marcas hoje no mercado, no cenário brasileiro, elas utilizam o mesmo veículo que é o carboximetilcelulose, que é um gel. E esse gel ele vai ser eliminado em poucas horas, né, colocar aí 3 dias, daí fica aquele edema do procedimento e as partículas que vão sofrer aí um processo de construção de tecido nos 3 meses. Essa é a explicação que a gente tem, né, do PMMA como um produto, como finalidade E o resultado ele vem mais do produto ou vem mais dessa formação? Da formação, né, de como ele é inserido, né? Eu até gosto de falar com os colegas que não é a quantidade de produto que vai gerar resultado, mas a forma como ele é implantado. Então, se você tem partículas com mais superfície de contato biológica, você vai ter uma resposta maior. Então, você vai ter um volume otimizado. Então, hoje, por exemplo, eu busco trabalhar de forma otimizada. Menores volumes para maiores resultados. É uma questão até que eu gero um pouco de crítica, né? O procedimento com o uso do PMA, ele não deve ser falado em ml. ml é um termo que vem do pessoal da harmonização, que utiliza ml de produto, né, de ácido hialurônico. Não deve ser realizado dessa forma. Os procedimentos com ácido hialurônico, o volume que é realmente injetado é o efeito que você vai ter
resultado daquele procedimento. O volume que você coloca PMA não é a mesma coisa, né? É diferente. Até durante a minha carreira, como eu já trabalhava com ácido hialurônico, eu tive uma dificuldade de raciocínio para fazer essa transição com a harmonização facial para o uso do PMA. Quando você vai entendendo que tem concentrações diferentes, tem respostas diferentes, você começa a trabalhar com volumes menores, de forma escalonada, para evitar erros ou evitar resultados inestéticos. Eu lembrei agora disso que você está falando, de pouco volume para mais resultado. A gente estava no curso do NACO, que você estava aqui em São Paulo, e ele fez uma paciente com 60 ml, ele fez o glúteo 60 ml de cada lado, o médico costuma ser 150, 150. Exatamente. E o resultado foi absurdo, todos os médicos lá, que foi um curso para speakers mesmo, né? Tipo, para os maiores profissionais no Brasil, e assim, todos os speakers, todo mundo lá, tipo, Keila, você, Analia, a galera toda que dá aula também, tipo, caramba, o cara colocou 60 ml aqui, o Naco colocou 60 ml aqui e o negócio ficou gigante, não gigante, mas ficou, tipo, maravilhoso, né? Então, assim, deu uma empinada absurda. Esse curso foi muito fantástico, né? Porque, assim, ali, né, depois de anos, né, o Naco tava sumido dessa parte de curso. Então, ele voltou a dar curso e ali foram, não lembro quantos colegas, mas foram os nomes mais importantes aí do Brasil, né, do cenário atual. E eu percebi o seguinte, que durante um bom tempo, eu acho que a técnica do NACO ficou perdida. Ela foi resgatada novamente. Porque os cursos de bioplastia, inclusive que eu já fiz, eles preconizavam volume e de forma sem muito critério, você preencher um glúteo. Você preenche ali, seguindo ali um roteiro, deixa os glúteos todos parecidos, arredondados, que não é um defeito, tem pacientes que querem, né? A gente sabe que em alguns casos a gente precisa de associar uma técnica com outra para obter o resultado, mas era dessa forma que funcionava, né? Quando eu fiz o curso do NACO, eu tive a oportunidade de ver assim, não é assim que funcionam as coisas. Aqui é um senso estético de cirurgião plástico, né? Então eu comecei a ver de forma diferente, a analisar os casos e perceber que quanto menor é o acúmulo do produto, mas de forma como ele é separado, ele é de forma difundido, microimplantado, maior resposta. E esses casos são rotineiros agora para mim. Eu, por exemplo, consigo avaliar um glúteo de uma pessoa, de uma mulher, só com a cânula, pela anamnese, a gente vai sentindo a profundidade, se tem uma hipotrofia, e é bem comum, tá? Pacientes aí terem resultados disso aí, de 60, 100 ml de cada lado, Inclusive, e ficar você um tem glúteo fantástico. bariátricas, né? Sim, aí é um caso bem difícil, né? Eu até estou realizando já um módulo novo no curso que eu faço da mentoria em Belo Horizonte para médicos, iniciantes e avançados, que é trabalhar glúteos difíceis, né? Os glúteos que geralmente deixa até um colega que tem mais experiência incomodado, né? São aqueles glúteos que você faz um volume e você não vê o que você queria ver, né? Então isso deixa um desconforto muito grande para ambos, profissional e para o colega, né? E para o paciente. Mas são etapas, pacientes com pós-bariátrico, varia muito o glúteo. Tem glúteos que você ainda tem ali um tecido subcutâneo, gordura suficiente para você promover o arredondamento daquele glúteo, a projeção. Outras já não tem, né? Outras já são bem emagrecidas, né? Bem flácidas, você tem que construir. E ainda assim, muitas vezes não é possível, né? Você consegue projetar um glúteo na base da musculatura, melhorar um pouco ali a questão da pele, do subcutâneo, que é muito fino, mas esses casos são bem difíceis. Estou até agora indo fazer um curso, né? Um curso sobre glúteo escultura, né? Falando aqui de um colega, mas que a gente vai aprender a trabalhar também enxertando gordura nessas pacientes, que é uma modalidade diferente de tratamento. Entendi, bacana. Tem muita possibilidade na medicina estética, né? Por isso que eu falo, não tem
um 0,80. Infelizmente no Brasil é assim, 0,80, é Cruzeiro Atlético, né? Então, assim, para aquela paciente ali, você tem uma técnica específica. Para outra é outra. Para outras, você pode combinar uma técnica com a outra. Né? Agora, nesse curso da mentoria, eu passei para o colega lá a forma de fazer uma leitura e o que ele ia precisar, né? E tem um outro comentário aqui também que assim, o pessoal costuma fazer, né? Que você tem uma mão incrível para procedimentos faciais. Né? A gente estava até comentando agora há pouco, né? Que tem muita gente que começou a fazer procedimento facial por tua causa, olhando os teus resultados e falando, caramba. Né? Então, assim, o outro comentário, os resultados do Dr. Gustavo são de cinema. Né? Então, assim, qual que é o segredo da harmonização facial, da bioplastia facial com PMMA? O segredo, realmente, ele está na técnica. O Dr. Naco, ele desenvolveu uma técnica que não tem possibilidade de dar erro, porque é uma coisa que segue os princípios da segurança e os preceitos do senso estético. Então, assim, realmente é estudar, né, a técnica, praticar, né, ir com calma, não buscar um resultado já imediato. Eu até já li alguns trabalhos, uns artigos falando que no final de todas as harmonizações faciais, a única nota sobre o uso do PMMA é essa: você não deve fazer hipercorreções para você não perder a referência, trabalhar muito bem o manejo da agulha, usar mais as cânulas, que é bem diferente dos outros produtos. Mas o senso estético é o primeiro ponto. Isso me lembrou também, por exemplo, depois do curso de Porto Alegre, que você foi lá ensinar no Naco, teve 2 médicas que insistiram com o Dr. Naco para ele dar um curso de facial para elas, que foi a doutora Ana Magnani e a doutora Raíza Vieira. E a doutora Raíza, assim, ela nem gostava tanto da parte do facial, mas ela se encantou pelos resultados do Naco, ela ficou lá e inclusive saiu com o nariz feito. É assim, né, que funciona, né? Então, assim, é um negócio incrível mesmo, é bem bacana. Doutor Gustavo, não sei se você quer acrescentar alguma coisa, fazer algum comentário final. Olha, eu quero agradecer, né, ao Ivan, toda a equipe da 5576, né, por ter proporcionado aí esse podcast, toda a estrutura para a gente divulgar o nosso trabalho, para a gente conseguir estabelecer conceitos de que PMMA, segurança e prática médica andam juntos com responsabilidade, e sem dúvida nenhuma, a partir de agora todos vão ter acesso aí a essa plataforma, assim como também as outras que a gente divulga aí. Show. Doutor Gustavo, foi um prazer te ter aqui. Obrigado. A gente já estava esperando, mas você estava casando, falando isso. Parabéns, parabéns para você, parabéns para Carol. Exato. O casamento estava lindo, maravilhoso, as fotos ficaram maravilhosas. Bom, fico feliz. E, gente, esse foi mais um episódio do Pode Harmonizar. Até o próximo.